Cumprimentamos a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez trazendo uma palavra de reflexão aos irmãos. Queremos iniciar fazendo uma oração. Maravilhoso Deus, Pai querido e amado, que damos graças por mais esse dia que o Senhor nos dá e pela oportunidade de entrarmos na casa dos teus filhos trazendo uma palavra de edificação, que essa palavra possa promover, Senhor, o crescimento espiritual e servir também de alimento espiritual para os teus filhos que nos ouvem nesse momento. Dá-nos a tua bênção e que a tua graça e misericórdia nos alcance de uma forma extraordinária. É o que por fé te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler apenas um versículo que está na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 14, o versículo 17, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. O tema da nossa reflexão é o reino de Deus e os relacionamentos. Jesus, quando ele estava para iniciar o seu ministério, ele desceu até o Jordão para ser batizado por João Batista, e ali, depois de batizado, o Espírito Santo desce sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba, e se faz ouvir uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Dali Jesus ele segue para o deserto para ser tentado pelo diabo e depois retorna a Nazaré, na Galileia. Ele começa a iniciar o seu ministério e ele começa exatamente na orientação e no poder do Espírito Santo. Encontramos em Lucas, no capítulo 4, verso 14, que ele voltou para a Galileia no poder do Espírito e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ao entrar em Nazaré, ele vai a uma sinagoga e ali é lhe dado a oportunidade de fazer a leitura, de trazer uma exposição. E ele abre a Bíblia exatamente em Isaías, capítulo 61, e lê a seguinte passagem: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. No verso 21, diz assim: então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Então ele começa citando a passagem de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele vai fazer aqui uma exposição daquilo que o profeta falou acerca do que seria a sua missão. E finalmente ele vai dizer que está se cumprindo ali aquilo que Isaías profetizou. É bem verdade que ele não foi de imediato reconhecido e expulsado da sinagoga a Jesus, e tentaram até, inclusive, matá-lo pela expressão, pelo fato dele dizer que se cumpria nele essa escritura. Mas o fato é que Jesus começa declarando que o seu ministério é na ação e no poder do Espírito Santo. E ele vai desenvolver o ministério anunciando o reino de Deus e, ao mesmo tempo, realizando sinais e prodígios. Em Mateus 4, no verso 23, diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades do povo. Então o ministério de Jesus se consistia basicamente em anunciar as boas novas do reino, que o reino de Deus, ou o reino dos céus, era chegado, e ele marcava a sua mensagem na vida das pessoas, também realizando
milagres, realizando curas de diversas enfermidades e doenças. Então, Mateus ele vai usar mais a expressão reino dos céus. Os demais evangelistas usam a expressão reino dos céus e também reino de Deus. Talvez para distinguir aqui as duas áreas de atuação do reino de Deus, que tem a ver, está relacionado a Jesus como o sucessor de Davi, aquele que ia se assentar no trono de Davi, reinar sobre Israel. Essa é a ênfase de Mateus, já que Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus, e ao mesmo tempo também anunciar um reino espiritual. Esse reino já é chegado, esse reino já foi entregue aos homens. Agora, esse reino tem duas vertentes, divide-se em duas áreas. Ele atua no campo físico e no campo espiritual. No campo físico, ele não está ainda acontecendo, está mais relacionado, é uma afirmação escatológica, tem a ver com o reinado milenial de Jesus, quando ele finalmente vai se assentar no trono de Davi, lá em Jerusalém, e vai reinar sobre Israel. Mas no sentido espiritual, o reino de Deus, em sua abrangência espiritual, já foi dada aos homens, dada à igreja, e Jesus sempre frisava no início da sua mensagem o reino de Deus como resultado de algo que vinha ao coração de quem se arrependesse. Assim como João Batista, que pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então o reino de Deus é para aqueles que já se arrependeram, para os arrependidos, no sentido espiritual. E esse reino, ele nos alcança de modo que já vivemos, de certa forma, nesse reino, e já desfrutamos algumas benesses também desse reino. Mesmo que não plenamente, porém, já nos foi entregue o reino de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, ele começa fazendo uma repreensão, exortando, chamando a atenção de alguns irmãos, de alguns crentes da igreja de Roma, que estavam incomodados e por conta disso surgiu certa dissensão entre os irmãos, por causa de alguns outros irmãos, por se separar, se abster de certos tipos de alimentos e, em alguns casos, até fazer distinção entre dias no que diz respeito ao dia do Senhor. Então Paulo ele vai repreender, ele começa no capítulo 14, no verso 2, dizendo assim: um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco só come legumes. No verso 3, quem come não despreza a quem não come, e quem não come não julgue a quem come, pois Deus o acolheu. No verso 6, ele vai dizer assim: aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor come e dá graças a Deus. No verso 12, ele vai dizer: assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um é responsável por si mesmo. Então havia uma dissensão, uma disputa. Isso pode comer, isso não pode. Quem come isso está errado, quem não come está certo. E ficou aquele problema circulando no meio da igreja. A situação se complica, o clima fica pesado, a dissensão começa a tomar conta do coração dos irmãos. Aí Paulo vai fazer uma observação no verso 17, dizendo, afirmando que o reino de Deus não consiste naquilo que se come ou que se bebe. Não é o comer e o beber, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Claro que aqui Paulo está levando em conta o contexto dos relacionamentos dos irmãos afetados pelo incômodo que alguns tinham em relação ao comportamento de outros. E isso começa a trazer prejuízo nesses relacionamentos. Mas eu poderia aqui também fazer uma aplicação dentro daquilo que Paulo falou e usar o fato de Paulo dizer que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo, no sentido de que Paulo aqui está usando o exemplo daquilo que não é o reino de Deus, de algo simples, de algo até corriqueiro, de algo que faz parte do nosso dia a dia, que é se alimentar. Todos nós precisamos se alimentar. Ninguém vive se não se alimentar e se não beber água. Somos dependentes do alimento da água para a vida. E isso aqui é algo tão comum, tão normal, que de certa forma, eu diria que tem um pouco a ver com as nossas necessidades básicas, com aquilo que é necessário para a nossa vida diária aqui na Terra. Nós temos que batalhar pelo pão de cada dia, temos que correr atrás daquilo que nós precisamos, mas nós não podemos colocar as necessidades físicas acima das necessidades espirituais. Jesus vai dizer algo parecido quando, lá em Mateus 24, 37 ao 39, ele vai dizer que a vinda do Filho do Homem é semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Olha como é que diz aqui o verso 37 ao 39 de Mateus 24. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. O que há de mais entre comer, beber e casar? Na verdade, não há problema nenhum nisso para as pessoas que habitavam nos dias de Noé na terra, que viviam naquela época aqui na terra. Isso aqui tinha a ver com o dia a dia deles, com o cotidiano deles. Alimentar-se, casar, era algo natural para eles. O problema estava em que eles focaram tanto naquilo que era necessidades materiais, naquilo que fazia parte do cotidiano, estavam tão obcecados com a vida diária que não deram ouvidos à pregação diluviana de Noé, que não escutaram, não compreenderam, não entenderam o centro da mensagem de Noé com respeito ao que ia acontecer acerca do dilúvio que ia destruir toda a humanidade. E eles não perceberam, conforme Jesus vai dizer, não estavam atentos, não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Na volta de Jesus não vai ser diferente. As atividades do dia a dia, o cotidiano, não pode nos envolver a tal ponto de esquecermos nossas necessidades espirituais. As necessidades básicas diárias não podem ser ponto de confronto ou de dissensão entre nós mesmos, estarmos preocupados com o que alguém faz ou deixa de fazer, estarmos aqui cobrando acerca do que alguém está ou não fazendo e esquecendo de cuidar da nossa própria vida espiritual. Então, as necessidades diárias, básicas, são importantes sim, mas, em primeiro lugar, vem a nossa preocupação e a nossa atenção no que diz respeito ao que de fato ao que de fato representa para nós o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, conforme diz o apóstolo Paulo. Não tem relação com a vida material, pelo menos nessa fase do reino que estamos experimentando. Não tem relação com a vida aqui na terra, no sentido de agradar ou satisfazer as necessidades físicas ou materiais do ser humano. Hoje o reino de Deus está relacionado às necessidades espirituais, o que com certeza vai afetar também os nossos relacionamentos, haja vista que precisamos desenvolver bons relacionamentos se quisermos agradar a Deus. Paulo, ele vai enfatizar o fato de que o reino de Deus não é comida e nem bebida, chamando a atenção dos irmãos para dar importância àquilo que realmente é importante. Nós vivemos uma fase da nossa vida hoje, uma época em que um caos se estabeleceu na humanidade, afetando a área da saúde, e por conta disso fomos privados de algumas coisas, inclusive de estarmos
congregados, de estarmos juntos cultuando a Deus no templo. De repente, Deus está também com isso, nos ensinando alguma coisa. Esse afastamento uns dos outros, essa dificuldade de estarmos juntos congregando, vai nos ensinar a valorizarmos ainda mais os nossos relacionamentos, a vida comum dos irmãos para com os demais irmãos. Que quando essa situação se normalizar, que quando tudo voltar ao normal, possamos valorizar mais os nossos relacionamentos e a importância de estarmos perto uns dos outros, de compreendermos que somos mais fortes quando estamos juntos, já que nós somos o corpo de Cristo. Quem sabe Deus está também nos chamando a atenção para valorizarmos aquilo que estamos perdendo agora. A liberdade de ir ao templo, a liberdade de cultuar a Deus no templo, que nós não temos nesse momento, que Deus nos permita e nos leve a aprender que quando tudo se normalizar, possamos valorizar mais também, estarmos cultuando a Deus, congregados no templo, juntos uns com os outros. Esse é o reino que Jesus anunciava e esse é o reino acerca de qual Paulo está falando. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versos 28 e 29, ele vai dizer assim: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Servir a Deus agradavelmente tem relação também com a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Paulo vai dizer ainda no versículo que lemos que o reino de Deus é justiça. Ele diz que não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que o reino de Deus é justiça. A palavra justiça aqui tem a ver com integridade. Está relacionado à forma íntegra como nós, nascidos de novo, devemos viver. Em relação à nossa vida de comprometimento com o reino de Deus, fugindo, deixando de lado a religiosidade, não nos deixando dominar pelas formas externas e pelas meras cerimônias da religião, mas procurando, acima de tudo, viver de forma que agrademos a Deus. Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 12, ele vai dizer assim: ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente. Paulo a Tito nos convoca, nos convida a vivermos em justiça. Nós, é verdade, não nascemos justos, mas fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Uma vez que fomos justificados, obrigatoriamente temos que mudar a nossa forma, o nosso estilo de vida, nossa maneira de viver. Então Paulo está dizendo aqui que nesse mundo, no presente mundo, nós temos que renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Aquilo que tem a ver com este século, aquilo que tem a ver exatamente com o sistema mundano que impera, que governa, que reina. E possamos viver no presente mundo sóbria, justa e piamente. Observe que lá em Mateus, no capítulo 5, nas Beatitudes, no Sermão da Montanha, quando Jesus fala ali as bem-aventuranças, ele vai na quarta beatitude, na quarta bem-aventurança, dizer assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O contexto da palavra justiça que Paulo vai usar aqui também tem a ver com os relacionamentos. Sermos justos uns com os outros, não sermos imparciais. Aliás, não sermos parciais, mas sermos imparciais. Não sermos pessoas que ignoram a prática, o exercício da justiça. Não vivermos alheio à justiça, mas buscarmos ver a justiça sendo aplicada no sentido
geral, no contexto geral, de forma imparcial. De modo que quando vermos alguém, um irmão, alguém próximo a nós, sendo injustiçado, isso venha a nos incomodar, isso venha a mexer conosco. Nós tenhamos sede e fome de justiça, porque certamente Deus vai nos dar meios, vai nos dar recursos para que possamos ver a justiça sendo feita. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, no verso 29, ele vai dizer assim: todo aquele que pratica a justiça nasce de Deus. Então, quem nasceu de novo, quem é nascido de Deus, obrigatoriamente é algo natural, faz parte da própria essência desse novo homem, do novo caráter que recebemos mediante o processo de regeneração, de novo nascimento, sermos ou termos o desejo de praticar a justiça. Isso é uma das provas, um dos sinais de que nascemos de Deus. E no capítulo 3, no verso 10 da sua primeira carta, João vai dizer que aquele que não faz justiça não é de Deus, que aquele que é injusto, ou aquele que se conforma diante da injustiça, ou aquele que não se incomoda diante da injustiça, ou aquele que vê o seu irmão sendo injustiçado e isso não lhe afeta, ele fica indiferente, ele se torna omisso diante da injustiça sendo aplicada. Quando isso acontece, é a prova, é o sinal de que essa pessoa precisa nascer de novo, pois ela não é de Deus. Então o reino de Deus é justiça. Justiça na prática relacional. Justiça de vermos a justiça sendo aplicada em relação também aos nossos irmãos. O reino de Deus, ele é paz. Paulo vai também afirmar aqui aos romanos. Paz aqui, irmãos, não tem a ver com aquela paz interior que todos nós desejamos, não é? Aquela tranquilidade de espírito. Quem não quer estar em paz consigo mesmo? Quem não quer ter paz na sua alma? Quem não quer estar sossegado? Mas não é desta paz aqui que Paulo está falando. Pelo contexto que tem a ver com relacionamentos, essa paz que Paulo vai falar aqui é a ausência de conflito entre os irmãos. Tão necessária para agradarmos a Deus. Isso é tão importante que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 14, ele vai dizer assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se queremos ver a Deus, se queremos comparecer diante do Senhor com a nossa consciência limpa, justificados, transformados, mudados, o que de fato é o resultado do sacrifício de Jesus lá no Calvário. Se queremos estar diante de Deus dessa forma, precisamos seguir a paz com todos, estar em paz com o nosso próximo, estar em paz com os nossos irmãos, não vivermos em pé de guerra, não vivermos em conflito, não vivermos acusando uns aos outros, mas vivermos exatamente em paz uns com os outros. Isso é tão importante, irmãos, que ainda, voltando aqui a Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, nas beatitudes, no verso 9 do capítulo 5, Jesus vai dizer que são bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, olha só que coisa importante e interessante. O que são pacificadores? Vai além de termos paz uns com os outros. É muito mais do que isso. Eu posso estar em paz com meu irmão, isso é bom. Mas o pacificador é aquele que, além de estar em paz com o outro, ele é promotor da paz. Ele não se conforma em ver a injustiça, ele não se conforma em ver o conflito entre outros irmãos, mas ele vai exatamente buscar levar a conciliação entre aqueles que estão em conflitos. Ele é um pacificador, ele é alguém que promove a paz. Ele não só vive em paz com os demais, mas ele também busca fazer com que os outros, com que os demais vivam em paz uns com os outros. Ele é um pacificador. E aqui Jesus está dizendo que são bem-aventurados e são chamados filhos de Deus. Não é suficiente para ele, para si,
não basta para mim estar em paz com os meus irmãos, eu quero mais do que isso. Eu quero estar em paz, mas quero também promover a paz entre os meus irmãos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 5, falando acerca do fruto do Espírito, observe que o contexto aqui é semelhante ao contexto do que ele escreveu aos Romanos, do que lemos aqui, é muito parecido, porque os irmãos Gálatas também viviam um conflito, dessa vez por causa da circuncisão, aqueles que se circuncidaram, ou aqueles convertidos do judaísmo ao cristianismo, que eram circuncidados, mas não estavam totalmente libertos ainda viviam debaixo do legalismo da lei mosaica. Esses mesmos irmãos queriam impor aos gentios convertidos, que não haviam se circuncidado, a circuncisão como sendo algo necessário para servir a Deus, para servir a Cristo. Aí Paulo começa o capítulo 5 falando que já fomos libertos, que nós já somos livres, que não estamos debaixo do jugo da lei. E ele vai afirmar aqui que esse tipo de conflito entre os irmãos por causa da circuncisão é irrelevante. Tanto é que no verso 6 do capítulo 5 da sua epístola aos Gálatas, ele vai dizer assim: porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Circuncisão ou incircuncisão é irrelevante. E no verso 22, quando Paulo vai falar acerca do fruto do Espírito, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Dizendo aqui que já que nascemos de novo, somos novas criaturas, recebemos, portanto, o Espírito Santo em nossa vida, temos a obrigação de produzir, de termos em nós o fruto do Espírito, cuja uma das virtudes é exatamente a paz. Aos Efésios, no capítulo 6, Paulo escreve sobre a armadura de Deus, e ele vai dizer que nossa luta não é contra carne e sangue, não é uns contra os outros, não é irmãos contra irmãos, é uma guerra espiritual contra o reino das trevas. E ele vai dizer que temos que nos revestir de uma armadura para que possamos vencer o reino das trevas, as forças espirituais do mal. E uma das partes dessa armadura é exatamente o calçado da preparação do Evangelho da Paz. O calçado nós colocamos nos nossos pés. Os pés são um instrumento de locomoção. Com eles nós avançamos. Então, se queremos avançar no reino de Deus, queremos prosseguir, que o reino de Deus ele avance através de nossas vidas, temos que estar com nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Quer dizer, mesmo em meio à guerra, uma guerra espiritual, uma guerra contra as forças do mal, mas em paz uns com os outros. Lá em Romanos 12, no verso 18, Paulo vai dizer assim: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele está aqui também, mais uma vez, dizendo que todo esforço que pudermos fazer, tudo que estiver ao nosso alcance, tudo o que for possível fazer para vivermos em paz uns com os outros, façamos. É importante que nos esforcemos para que possamos estar em paz com os nossos irmãos. E no final do verso que nós lemos, Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus também é alegria. Essa alegria da qual Paulo fala aqui não é uma alegria circunstancial, decorrente de momentos, de situações que nos levam a estar alegres, mas que daqui a pouco essa alegria se esvai. Não é desse tipo de alegria que Paulo está falando, mas da alegria de termos em nossa vida a presença do Espírito Santo. É aquela mesma alegria da qual o salmista no Salmo 51, depois de haver pecado, aqui ele vai declarar o seu pecado, pedir perdão a Deus, e ele vai dizer no verso 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. O salmista está aqui pedindo a Deus que devolva algo que ele perdeu, mas que ele sente falta, que é a alegria da salvação. É dessa alegria que o apóstolo Paulo está falando aqui,
e é a mesma alegria que contagia os nossos irmãos. Essa alegria em nós, ela nos faz fazer com que os demais também se alegrem através de nossas vidas e nós nos alegramos também na vida dos nossos irmãos. É uma alegria, como já disse, que não é decorrente das circunstâncias, mas que está muito acima delas. Paulo, escrevendo aos irmãos filipenses, no capítulo 4, no verso 11 ao 12, no verso 10, ele vai agradecer aos irmãos a ajuda que os irmãos lhe deram na sua necessidade. Os irmãos fazem uma coleta e ofertam voluntariamente para ajudar no sustento do apóstolo Paulo. Ele agradece com muita alegria e no verso 11 ele vai dizer assim: não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Eu já aprendi a viver alegre em qualquer circunstância. É o que Paulo está dizendo. Eu sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em abundância como em padecer necessidade. Eu sei lidar com qualquer situação, é o que Paulo está dizendo. Eu não dependo das circunstâncias, das situações adversas, para que eu venha estar ou não estar alegre. Independente de qualquer coisa, eu aprendi a viver qualquer situação me contentando, alegre, pois não dependo do que venha acontecer para me alegrar. É desse tipo de alegria que Paulo nos está aqui também falando e ensinando, porque através desse aprendizado, de aprendermos a lidar alegres em qualquer situação, também conseguimos estabelecer com os nossos irmãos um relacionamento com base também no sentimento de alegria, que também é uma das virtudes do fruto do Espírito, pois Paulo diz também aos Gálatas, no verso 22 do capítulo 5, que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que possamos nos deixar dominar por esse sentimento que representa aquilo que é o reino de Deus nos nossos relacionamentos. Não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito, especialmente no que diz respeito aos nossos relacionamentos interpessoais. Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos fazer mais uma oração e eu quero lhe convidar, você que está enfermo, a mais uma vez orar conosco. Deus tem poder para lhe curar, para repreender a enfermidade. Coloque a mão no local da enfermidade ou na sua cabeça. Você que está afastado, que está distante dos caminhos do Senhor, que quer se reconciliar, coloque a mão no coração. Você que está aí precisando também de uma decisão para Jesus, coloca a mão no coração, confessa os teus pecados, se arrepende e receba o perdão de Deus. Vamos orar pela sua vida. Maravilhoso Deus, te damos graças, Pai, por cada pessoa que nos ouve, que ouve a tua palavra, que essa palavra possa produzir, de fato, frutos na vida daqueles que nos ouvem e possa nos ajudar a compreender o sentido do reino de Deus no aspecto dos relacionamentos, a fim de que possamos viver bem e cada vez melhor uns com os outros. Aquele que está enfermo, Senhor, nós repreendemos toda a enfermidade. Em nome de Jesus, ministramos a cura, Senhor, a saúde, que a enfermidade saia, seja repreendida agora e que esse filho teu, essa tua filha, seja curada em nome de Jesus. Recebe a cura em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que se reconciliam, que te aceitam como Salvador. Dá a tua bênção, que possam receber o teu Espírito Santo na sua vida, receber o perdão dos seus pecados, que possam ser perdoados, fortalecidos, renovados e que possam também, meu Pai, ser inundados por essas virtudes do reino, que é a justiça, a paz e a alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus, dá a tua bênção a cada um dos teus filhos, ser com cada um, é o que por fé te oramos e por tudo agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, hoje e sempre. E você confirma aí onde você está, dizendo amém. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.